Pai do Senhor, boa noite. O Túlio falou sobre marcha atlética, então eu queria aproveitar aqui para quebrar o protocolo. Eu queria saber se tinha algum corajoso que queria aprender a fazer a marcha atlética aqui na frente, para a gente começar legal. Tem como? Se não vir ninguém, a gente deixa para o final do culto todo mundo lá fora. Pode ser, Túlio? Isso é, se... Ó, veio aqui, veio um voluntário. Corajoso, corajoso. Pode ser aqui embaixo? Vamos lá? Tudo bem? Ó, não vamos quebrar aqui, é que essa câmera aqui eu acho que é cara. Pode ser? Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Pelo apoio, né? Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos só até o outro lado andando. Tranquilo? Então vamos lá, andando. Tem que andar rápido, tem que andar rápido. Agora, você viu que quando a gente anda, nosso braço trabalha? Agora a gente vai deixar ele a 90 graus e vai andar com ele trabalhando. Você que é o personal? Entendi. Vamos lá. Aí. Agora precisa da torcida agora, hein? Vamos fazer isso mais rápido. Pode ser? Vai. Vamos. Mais uma, última. Tá bom, o quadro tá ótimo. Então vamos lá. Aí, salva de palmas. Prazer, João. Irmãos, desculpa aí a brincadeira, mas só para vocês verem que todo mundo pode fazer a marcha atlética. Marcha atlética é uma competição de quem caminha mais rápido. Entendeu? Tem gente que é bom, corre muito rápido, tem gente que anda rápido. Inventaram essa prova, ela é olímpica e é a minha profissão. E hoje eu queria, antes de tudo, falar que eu não sou pregador, teólogo, palestrante, eu sou atleta e vim aqui falar um pouco para vocês. Espero que possa passar o que Deus tem para a gente essa noite, amém? Prometo que eu não vou demorar, minha prova foi 1h19, eu tenho 1h19, Túlio? Brincadeira. Irmãos, eu queria aproveitar, pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Verso 16. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue uma éfa de grãos torrados e 10 pães e leva-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante das unidades deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão tudo bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elar lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com os outros pastores, com o outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua grande filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam lá dele: o que será feito ao homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Amém? Vou fazer uma oração breve aqui. Senhor Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, falando, Senhor, o que o Senhor tem para os nossos corações. Ajude, Senhor, a nós compreendermos e que possamos, Senhor, entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, eu queria falar um pouco sobre fazer uma analogia entre a vida de um atleta de alto rendimento e um cristão de alto rendimento. E eu quis a historinha, talvez mais famosa da Bíblia, sobre um dia de batalha de um pequeno contra um gigante, que é a história de Davi. E o primeiro ponto que chama a minha atenção é o chamado que Davi tinha, que é o capítulo que a gente acabou de ler, o capítulo 17, não é isso? No capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel. E me chama a atenção que assim, eu não sei, o Davi aqui, ele se comportou muito bem, mas a gente, eu não sei se seria eu pelo menos, meu pai pedisse, eu sou treinado pelos meus pais, né? Meu pai e minha mãe são meus treinadores. Minha mãe foi uma marchadora, meu pai treinador dela, depois ela aposentou e virou meu treinador. Se eles me pedissem para levar pão e queijo, talvez, eu poderia falar assim, poxa, mas ir lá nos meus irmãos, levar pão e queijo, eu sou o futuro rei de Israel. E Davi não tem nenhum momento, nenhum comentário ele falando isso. Ele vai lá obedecer o pai dele, que é levar comida para os irmãos. Então Davi já tinha entendido que o seu chamado, e qual era o seu chamado, isso não atrapalharia ele. E o primeiro ponto de um grande atleta é entender qual é o talento que ele tem, o chamado dele. Eu me lembro que o meu chamado, ele foi bem diferente do que eu imaginava. Para eu explicar um pouquinho melhor, eu vou contar lá no início, o Túlio até citou aqui as minhas pernas. Com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, eu comecei a andar. E as minhas pernas começaram a entortar. Ficaram totalmente arqueadas. Não está tão reta, não? Trouxe até uma calça mais apertada para a galera ver. Se puder colocar aí. Mandou lá? Com 1 ano e 2 meses, 3 meses, minha mãe disse que minhas pernas já estavam tortinhas. E aí, nós fomos parar no hospital lá em Brasília, chamado Sara Kubitschek, né? Referência em ortopedia. E essas são as fotos lá do meu primeiro, que está no meu prontuário. Olha como é que a minha perna esquerda é bem agressiva, né? E o médico falou, ó, doutor Álvaro, eu sei como resolver esse problema aí dessa perna. A gente quebra a tíbia e a fíbula, corta em diagonal, coloca uma pontinha do osso aqui, vai crescendo, ela vai ficar retinha. Imagine os pais ouvindo isso, né? Do seu filho. E foi assim que foi feito a cirurgia. Hoje eu tenho só a cicatriz, eu ia tentar mostrar aqui, mas minha calça não deixa. Só que ele acreditaria, o nome dessa síndrome chama síndrome de Blount. O osso, ele vai crescendo, ele não cresce uniforme. Ele cresce uma parte aqui, depois outra parte aqui. Todo mundo que está crescendo vai acontecendo isso. A síndrome é que acontece um descompasso nesse crescimento. Um para de crescer, o outro fica crescendo, cresce desproporcionalmente e a perna vai arrequiando. Então ele acreditava que ia fazer a cirurgia, colocaria o gesso, as pernas iam ficar retinhas, mas conforme eu fosse crescendo, elas iam entortar de novo, fazer cirurgia, entortar de novo, fazer cirurgia, até o dia que eu tivesse a maturidade óssea e minhas pernas não entortariam mais. E aí é legal que a gente voltou lá 18 anos depois, e a gente fez várias reportagens com ele, porque é uma matéria bem legal, né? E eu me lembro dele falar assim, eu estou desde 1993 esperando o retorno. E minha mãe falando, é porque, doutor, a perna dele nunca mais entortou. Você falou, volta aqui, se entortar, volta aqui. Nunca mais entortou. E ele falou, e a gente tem uma novidade para o senhor. O Caio é atleta de marcha atlética. Aí ele falou uma piada que a gente gosta muito. Ele falou assim, eu fiz essa cirurgia para que o Caio seja, no máximo, jogador de dominó. E ali fez um monte de exame na gente, nós fomos até em outro hospital lá do Sara, fizemos vários exames, e aí ele termina assim a consulta bem assim, Túlio. Eu não sei o que aconteceu, mas que o milagre foi grande, foi. Eu gostei, eu gosto de cortar esse testemunho, que ele fala, eu fiz a cirurgia e no final termina com milagre. No futuro ele até pediu desculpa por conta dessa piada. E ele falou assim, quando você for para a Olimpíada, volta aqui. Aí a última matéria que teve de Paris, eu não estava lá, eu estava em Paris ainda, entrevistaram ele, vi a matéria de lá, ele falando assim, um pedacinho daquela medalha é minha, por causa daquela cirurgia. Então, por que eu estou citando aí as minhas pernas? Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu fui para um retiro da igreja, e eu estava
em uma semana bem chateado, que um professor meu chamou um amigo meu para conversar e falou assim: fulano, posso te dar um conselho? Não anda mais com o Caio não, o Caio parece que não é uma boa companhia. Aí quando meu amigo chegou lá, eu falei: o que foi? O professor falou com você estranho? Não, ele falou para eu parar de andar com você, que você não é uma boa companhia. Eu fiquei tão chateado, que eu falei: rapaz, ele não tinha que chamar meu amigo, ele tinha que chamar eu. Se ele não acha que eu sou uma boa companhia, ele me chamava e me aconselhava, mas ele chamou meu amigo para não andar. Eu fiquei tão chateado. Quando eu chego nesse retiro da igreja, eu estava gripado, e eu pedi para o líder do sábado à noite para eu não assistir o culto, ficar lá no dormitório dormindo quietinho. Ele deixou. E aí um amigo meu veio correndo: Caio, ó, o pregador lá disse que tem uma pessoa dormindo, que Deus quer falar com ele. Eu achei que meus amigos estavam brincando, né? Porque esse meu amigo não voltou para o culto, ficou lá deitado também no beliche. Aí veio o segundo: Caio, o pastor disse que tem uma pessoa aqui dormindo e é você era o único. Aí eu lembro que eu já estava mais acordado e tudo, levei a sério, eu lembro de ir correndo. Cheguei, sentei ali no fundo, ele me chamou, ele realmente sabia que era eu. E ele falou uma frase muito forte: Deus tem uma mensagem para você. Você tem dois caminhos: o meu e o que você está andando. Eu brinco que Deus assim me entregou na frente de todo mundo, né? Mas se você escolher o meu caminho, eu vou conquistar o mundo através das suas pernas. E é por isso que eu estou contando essa história das pernas para você. Porque quando cada país que a gente vai, toda competição. Ontem eu fiz meu treino, aí é culpa do meu pai, né? Ontem meu treino foi 35 quilômetros. E aí você vai vendo até onde as suas pernas vão levando. E aí você vai entendendo qual é o chamado de Deus na sua vida. Eu achava que seria o futebol, irmãos. Eu achei que era o futebol, me engracei com o futebol, mas a vontade de Deus, o chamado que Deus tinha para mim, era através da marcha atlética. E eu até falava para mim mesmo assim: eu troquei o esporte mais popular do Brasil para o menos popular, o tal da marcha atlética. Mas era o chamado de Deus, né? Às vezes Deus tem uma proporção do pequenininho ali. E eu estava um dia desse refletindo sobre a medalha olímpica, e eu falei assim: poxa, eu só queria ser o titular do Brasiliense, e Deus me fez um medalhista olímpico. Ali naquele momento, eu entendi, aquele dia, lá naquela igreja, naquele retiro, que era aquele meu chamado, né? De conquistar o mundo através das minhas pernas. Quando a gente chega nesses países aí, China, Rússia, que o evangelho está cada vez distante, você vai entendendo qual era essa conquista com as pernas. E a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês, vou falar, minha mãe não gosta que faz isso não, mas eu vou quebrar o protocolo. Pergunta para a pessoa do lado aí: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Já entendeu qual é o seu chamado? Qual é o seu talento? Para quem é atleta, viu, João? Seu talento tudo na marcha aí tá mais ou menos, dá para a gente treinar. Tá verdade. O segundo ponto que a gente percebe aqui em Davi, e é o segundo ponto muito importante para um atleta, é a alimentação. Vocês já viram aqui que eu sou chassi de grilo, né? Eu peso 62 quilos. Eu cheguei na Olimpíada com 4% de gordura. Já cheguei a 3%. Mas eu cheguei mais com uma reservinha para essa Olimpíada. A minha dieta é 3.500 a 4.000 calorias. A última vez que eu pesquisei isso no Google, dava 17 Big Macs. Mas a gente sabe que se eu fosse ali no podrão, eu conseguia resolver rapidinho essas calorias. E o meu maior desafio é poder suprir essas calorias de forma saudável, né? Para eu estar com o tanque cheio, mas não de gasolina adulterada. E quando a gente vai olhar aqui a história de Davi, o primeiro ponto: Davi não acorda naquele dia, se arruma e fala: hoje eu vou matar um gigante. Ele não faz isso. O texto começa dizendo: o pai pediu para que ele fosse alimentar os seus irmãos. Então já começa com a alimentação. Então, irmãos, não perca a oportunidade de servir, de alimentar alguém. Às vezes a nossa maior oportunidade está no dia que a gente vai servir alguém. Davi não acordou naquele dia para matar gigante, mas ele terminou aquele dia derrotando o gigante. Amém? O segundo ponto é que você vê o tanto que ele está alimentado por Deus. Está lá Saul, o rei. Está os soldados. O Max Lucado, lá na biografia, que ele faz um livro de biografia de cada personagem, ele fala assim: toda a bússola está apontada para o Golias. Todo o jornal só falava do Golias. Toda a rodinha sabiam, eram especialistas em Golias.
Mas tinha um cara que era especialista em Deus. Davi. Davi é um cara que estava alimentado por Deus. Eu tenho uma história engraçada na minha primeira Olimpíada, Olimpíada de 2012, em Londres. Eu já contei essa história em muitos lugares. Pela primeira vez esse ano eu contei na imprensa. Porque eles cortam essa parte que eu faço uma piada, vocês vão entender por quê. E aí, na Olimpíada de Londres, a minha prova foi 4 horas da tarde. O inglês lá colocou saída da Vila Olímpica para a prova, 11 horas da manhã. Aí eu falei, mas por que o cara colocou tão distante assim, né? Que horas que eu vou almoçar? Aí eu escolhi, fiz uma estratégia, porque assim, quando a prova é assim, nesse horário de almoço ali, que a gente sai, ou você almoça mais cedo, ou você toma café mais tarde, né? Nesse dia eu tomei café bem cedinho, almocei mais cedo, 11 horas entrei no ônibus, pá. Cheguei na prova ali, 11h30 a gente já estava na prova, meio-dia, 1, quando dá 2 horas da tarde, dá uma fome. Eles fazem como se fosse um camarim, sabe, para os atletas? A gente pode ir lá fora aquecer, mas tem esse camarim. Tinha uma mesa com alguns alimentos. Barra de cereal, banana e maçã. E aí o que eu vou comer? Eu não posso fazer essa Olimpíada com fome, não posso fazer essa Olimpíada com fome. O que eu vou comer? O que eu vou comer? Fiquei pensando. E lembrei, maçã, a fruta mais elogiada que tem. Ninguém fala mal da maçã. Peguei a maçã, comi ela ali, aqueci com ela, lembro até hoje aquecendo, comendo a maçã. Enfim, irmãos, vomitei essa maçã a prova inteira. Terminei carregado numa cadeira de roda, fui o 39º naquela Olimpíada, tudo por causa daquela maçã. Aí a brincadeira que eu faço sempre é, só eu, Adão e Eva e Branca de Neve caímos no conto da maçã, né? Por isso que a imprensa cortava, porque falava de... Aí esse ano eu fui dar uma entrevista para a ESPN da Disney deixou, aí vazou essa brincadeira. O Fabinho disse que eu tenho tanto trauma de maçã que eu não uso Apple de jeito nenhum. Meus celulares são tudo Android. E ali, a partir daquela prova, eu lembro de ligar para a nutricionista, ela falou, Caio do céu, a casca da maçã ela é indigesta. Então seu corpo ali na luta, na hora de você botar velocidade, força, seu corpo não vai querer fazer digestão dela, vai mandar ela para fora. E para mandar ela para fora, manda tudo. E aí eu lembro que para a Olimpíada do Rio, a gente já fez uma semana, quase 10 dias, a prova do Rio, 2 horas da tarde. É tanto o pessoal que monta a alimentação não é atleta, né? E quem escolhe o horário da prova também não é atleta. O cara que escolhe 2 horas da tarde no Rio de Janeiro, eu lembro da gente almoçar todos os dias, 10h50, a mesma comida que a gente ia fazer no dia da prova. Então a gente treinava todo dia 2 horas da tarde e almoçava 10h50 a mesma comida para chegar ali com o corpo adaptado, porque era um horário não habitual de fazer atividade física, né? No Brasil ninguém faz atividade 2 horas da tarde. E aí o resultado, já fomos 4º lugar. Então, irmãos, cuidado com o que vocês se alimentam. Dá um cutucão aí de novo, eu sempre lembro da minha mãe quando eu faço isso. Dá um cutucão e pergunta aí, o que você tem comido? O que você tem se alimentado? Ainda mais nesse tempo de hoje, das redes sociais, onde tem muita coisa falando que é de Deus e não é de Deus, né, irmãos? Às vezes, eu até parei de fazer essa piada, Túlio, nas escolas, né? Aí um dia uma criança me puxou lá e falou, tio, é verdade que você não come maçã? Eu falei, não, eu como, eu só não como antes da prova. Então eles já estão interpretando errado. Então tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, cuidado com a sua alimentação. Terceiro ponto, que todo atleta de alto rendimento tem que aprender a conviver com comentários negativos. Todo mundo que está sujeito a querer fazer alguma coisa que é diferente, extraordinário, ele está sujeito a receber comentários negativos. Olha o que o irmão de Davi falou aqui para ele aqui. Eu conheço você, você é presunçoso. Eu conheço a maldade no seu coração. Você veio aqui zombar da gente. Você veio aqui com o que a gente estava fazendo. E o cara estava ali, talvez o único disposto a lutar de 1 para 1 com Golias. Eu, na minha carreira, irmãos, eu também sofri um pouco com isso. O João teve coragem de fazer a marcha atlética aqui, mas fazer essa marcha não foi sempre muito fácil, principalmente na rua, né? Quando a gente ia treinar na rua, a gente chamava de teste de fogo, porque fazer esse rebolado aqui, na rua tinha muita piada, muito comentário. A gente tem um treino lá nosso que é dar uma volta numa quadra e passa em frente a um colégio.
quando a gente vai fazer essa volta aí nessa quadra, que está saindo os alunos do colégio, a gente já orava assim: Senhor, proteja a gente, por favor. Não tinha aquele meme lá do invisível, né? Tô invisível, porque sempre tem uma piada. Sabe que o brasileiro é criativo, né? Então, um comentário muito forte, o preconceito. E Davi também tinha. E eu lembro que a Olimpíada do Rio, eu falei para vocês, eu fui quarto colocado, né? Eu fiquei 5 segundos da medalha olímpica. 5 segundos da marcha atlética é daqui para a bateria. E as pessoas me perguntavam: Caio, você se sente frustrado com esse resultado? De ser quarto lugar, perto de ganhar medalha? E eu lembro que não deu tempo de eu ficar frustrado, porque quando eu volto para casa, eu tive até a oportunidade na zona mista lá de dar entrevista e falar assim: desses 9 anos, ali eu tinha 9 anos de carreira, desses 9 anos de carreira não tem nenhum dia que eu não saia na rua que eu não sou xingado. E eu estava falando da minha cidade, né? Eu sou de Sobradinho. E ali, quando eu volto do Rio 2016, a cidade está diferente, eu não vi xingamento. E eu lembro que teve um treino que eu fui fazer com o Fabinho, ele foi de bike, e só buzinada, sabe? Pam, pam, vamos lá, campeão, pam, pam, vamos lá, campeão. E naquele dia nasceu uma frase que a gente gosta de falar: o som da buzina mudou. A partir daquele dia, era sempre um pam, com xingamento. A partir daquele dia, foi aquele pam, pam, vamos lá, campeão, pam, pam. Eu já sei, quando vai ser pam, pam, não vão me xingar. Então, a partir daquele dia, o som da buzina mudou. E o pessoal de Sobradinho é folgado. Ele ainda fala: ó, só não tá marchando tão bem não. Eu boto um pé no chão. Eles me cobram tecnicamente. É legal. Então, aquele dia, eu entendi que a minha medalha olímpica de 2016 era vencer esse comentário. E quando você vai aqui para a história que a gente leu agora do Davi, em nenhum momento ele se incomoda com o comentário do irmão dele. O texto diz que ele vira aos soldados e pergunta: quem que vai ganhar mesmo se matar? Porque hoje mesmo Deus vai me entregar esse filisteus. Então, irmãos, pergunta para a pessoa do lado aí: você está pronto para receber os comentários negativos? Você está com a mentalidade forte? Você sabe para onde você vai chegar? Amém? Quarto ponto: treinamento. O que faz um grande atleta é o seu treinamento. Eu treino em média de 20 a 25 quilômetros por dia. Essa época do ano agora, nós estamos num período de base. Quando acaba a semana, se a gente somar, a gente chega até 30 quilômetros por dia, que é o período que a gente faz mais quilômetros. Então, imagina o quanto é de dedicação, né? Para fazer esse treinamento. Aí quando você vai para a história de Davi aqui, tem uma coisa muito curiosa, né? O Saul pergunta para ele, eu não li lá para a gente não gastar tempo. Saul pergunta para ele: mas você acha que você aguenta aquele cara ali? E ele fala assim: Deus me entregou na mão leão e urso, e hoje mesmo ele vai me entregar esse filisteu. Então Davi estava treinado, né? O cara que está acostumado a matar leão e urso no dia a dia, ele não se acovarda, né, contra o gigante. E essa é a vida de um atleta. Ele tem que ser treinado, né? Ele tem que ser cobrado. Quando eu fui para a Olimpíada de Tóquio, minha terceira Olimpíada, 2021, foi a Olimpíada que eu mais cheguei treinado até então. Eu cheguei muito melhor que em Rio de Janeiro. E às vezes não é suficiente. E a partir daquele momento eu fiz uma reflexão comigo. Eu fui 13º naquela Olimpíada. Uma Olimpíada muito difícil por conta da pandemia. Nós não podíamos treinar nos locais. Os países não aceitavam a gente. Eu fui para essa Olimpíada, eu só fiz uma prova. Uma prova lá no Equador, uma prova internacional, né? E eu não me testei. Para a gente ir para essa prova no Equador, nós ficamos de quarentena, 14 dias lá no Equador. Eles receberam a gente com aquelas roupas de apicultor, sabe? Como se a gente fosse todo mundo contaminado, uma dificuldade. E é difícil. Fazer uma analogia aqui com o futebol, imagina Botafogo, o Atlético Mineiro vai jogar a final da Libertadores agora. Imagina eles jogarem a final da Libertadores sem se testar nenhuma vez no ano. Jogar uma partida, talvez. Você não chega, você não sabe que está preparado. E aí quando eu cruzo aquela linha de chegada, já na primeira volta ali, eu não estava no ritmo dos caras. É o momento que eu fico mais frustrado. Nasceu até uma frase naquele dia, uma reflexão, né? Quando você estiver cansado, não desista. Só descansa e recomeça. E foi naquele dia que eu falei: tá, ser 13º no mundo no que você se propôs a fazer é muito bom. Imagina, você está entre os 10 do mundo, os 10 melhores médicos do mundo,
né, entre os 10 melhores advogados do mundo, os 10 melhores arquitetos do mundo. Mas tá bom, será que você é o máximo que você pode chegar? E eu tinha dentro de mim que não era o máximo. Então, como é que eu faria para mudar essa história? E a partir dali eu recomecei, descansei e lembro de anotar. Eu quero dormir melhor, quero comer melhor, eu quero treinar melhor. E foi aí que eu fui entendendo o quanto que o treino é diferente. Cumprir o treino. Eu queria passar a linha de chegada em Paris, olhar para trás e falar assim, cara, não tem nenhum profissional que trabalha comigo que tenha algum A para falar de mim. Minha mãe sempre tem uma coisinha para falar, tá, irmão? Que treinador, ele tem que observar e ele tem que olhar. Ele está preocupado, por que eu não levei o ouro? Né? Depois ele vai festejar a prata, mas ele faz essa reflexão antes. E esse era o meu pensamento. Olhar ali e falar, cara, eu entreguei tudo que eu podia. Se eu fui o último, fazer o quê? Eu me entreguei. E ali eu entendi o poder e a força do treinamento. Última vez que vocês vão fazer isso, prometo. Pergunta aí para a pessoa que está no celular, como é que está seu treinamento? Você tem treinado? Como tem sido a sua leitura? Como tem sido a sua busca a Deus? Como tem sido os seus compromissos com Deus? Amém? Irmãos, o 6º ponto e o último. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou navegando nas minhas 4 Olimpíadas. Chegamos em Paris. E o 4º ponto é o adversário. Um atleta de alto rendimento, ele tem que ter domínio ao seu adversário. E o primeiro adversário, sabe qual é? Você mesmo. Vocês viram que eu perdi Londres 2012? O meu adversário, eles não precisaram nem fazer esforço. Eu perdi para mim mesmo antes. E quando você vem aqui para o texto, você vê que Davi era um cara especialista nos 2 adversários, nele e no outro. Saul quer colocar aquela armadura, não tem aquela armadura ali? Ele vai andando todo pesado e fala, não, isso aqui não dá para mim não. Por quê? Porque ele nunca treinou com aquilo ali. Então tem gente, isso aí o João vai concordar comigo, né? Tem gente que compra o tênis mais caro, a camisa mais cara e ele acha que vai fazer o melhor pace, melhor na academia por causa da roupa que ele está. Mas ele não está com o corpo preparado para aquilo. E o Davi entendia, porque ele pensou, um cara de 2,70 e eu não posso ir com as roupas de Saul, porque elas é para um embate corpo a corpo. Se eu for para um embate corpo a corpo, eu vou perder, eu tenho que manter a distância. Então Davi entendia sobre ele mesmo, as limitações dele. E claro, colocava em Deus as expectativas. O segundo adversário era em conhecer o seu adversário. Eu já sei, durante a prova, agora de Paris, eu não sei se todo mundo assistiu, a prova foi 2h30 da manhã, teve um atraso por causa da chuva, largou às 3. Mas quem viu aí, viu que eu saí um pouco à frente ali, né? Abri uma distância, né? E muita gente me perguntou, cara, por que você saiu daquele jeito? Primeiro, eu não saí tão rápido. Eu saí o que é habitual. Nos Jogos Olímpicos, todo mundo segura um pouco o freio de mão, porque se errar, a próxima chance é só daqui 4 anos, né? Como era a minha 4ª Olimpíada, eu falei, eu não estou mais com medo de errar, não. Hoje eu vou para cima. E aí eu saio como eu gosto de sair. Mas eu queria uma prova rápida. Porque o espanhol e o equatoriano, no ano passado, teve o campeonato mundial. Nos campeonatos mundiais tem 2 distâncias, o 20 km e o 35 km. O campeão mundial dos 35 era o espanhol e o vice-campeão mundial do 35 era o equatoriano. Entende-se o quê? Um cara que é campeão mundial no 35, ele tem mais resistência. E eu fui estudando eles durante o ano e fui percebendo que quanto mais rápido a prova ia, no finalzinho eu conseguia ganhar deles. Fiz um teste na última prova, certinho, ganhei do equatoriano na última volta, perdi para o espanhol na última volta. E aí eu anotei, eu tenho que sair rápido, conversei com o fisiologista, ele me falou algumas coisas técnicas, para eu entender se eu não pudesse, para eu não fazer besteira, treinei em cima disso, e aí eu largo daquela forma. Então, o atleta, ele tem que ter o domínio de quem é o adversário dele. Tanto que eu largo assim, vou chamando o pessoal, vem, vamos rápido, mas a galera não vai comprando a ideia. Resumindo, quem foi o campeão olímpico? O equatoriano. Quem foi o terceiro? O espanhol. A galera não comprou a ideia, perderam para eles, né? Eu, graças a Deus, consegui ganhar de um. E levei essa medalha. E ali, irmãos, eu tive um desafio muito grande nessa semana olímpica que eu queria compartilhar com vocês, que eu não conto isso na imprensa. Primeiro que eles não vão entender, segundo que eles vão cortar.
E terceiro, que cai na internet, os haters matam a gente, né? No começo do ano, eu estava lá com o meu mais novo, ali atrás, com ele dormindo. Ele gosta de tirar um cochilo 11 horas, nós temos um culto 10h30. E aí veio uma irmã, pegou na minha mão, e eu com medo dele cair, ela foi pegando e falando, e segurando na minha mão direita e falando. E ela falou assim: Caio, Deus está visitando o seu sangue, está visitando os seus ossos, e está tirando toda a peça de tropeço. Eu te seguro pela mão direita. Eu te seguro pela mão direita. E uma semana antes da Olimpíada, meu último treino de rodagem, que a gente chama de mais quilômetros, eu sinto uma dor aqui na coxa, bem fininha. Toda vez que eu ia dar um passo, ela esticava, eu parei o treino. Falei com a fisioterapeuta que estava comigo, trabalhando. O marido dela é fisioterapeuta também, fizemos vídeo chamada, atendendo aquela segunda-feira toda. Eu falei para ela: amanhã eu preciso treinar. Eu preciso conseguir sentir essa dor e conseguir treinar com essa dor, para que se ela acontecer na Olimpíada, eu esteja pronto até com a dor. E aí, ela falou: não, Caio, vamos fazer bicicleta, vamos fazer elíptico. Eu falei: não, eu preciso marchar. Eu lembro que eu fiz o treino, isso foi na segunda, eu fiz o treino da terça-feira, e ela fez o treino todo assim, ó, com a mão na cabeça, com medo de eu romper, né? Eu consegui, mas eu fiquei muito dolorido aqui. Sabe, João, quando malha posterior ali, fiquei com isso muito dolorido, quarta dolorido, e aquilo foi me atrapalhando. E eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei: Ju, eu preciso estar 100%, cara. Tem um italiano que é o campeão olímpico, né? Falei: para ganhar do italiano, do espanhol, do equatoriano e do japonês, você tem que estar 100%, e com essa dor eu não estou 100%. E ela me lembrou: você lembra daquela irmã, aquele dia lá no culto? Talvez seja o dia de hoje que Deus está visitando os seus ossos e o seu sangue. Eu lembro de orar assim: Senhor, visita mesmo. E eu tinha medo de ir lá na fisioterapia e falar: estou sentindo uma dor, o cara avaliado sei do que, é subjetivo, que lá não tem máquina, está cortada a Olimpíada. Né? E eu falei: não, eu conseguiria competir, mas eu queria ganhar medalha. E eu vou tratando, vou fazendo os treinos com dificuldade. A prova é numa quinta-feira. Domingo eu vou fazer um treino, e no meio do treino a dor foi sumindo. Minha prova é bem técnica, né? Eu não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. Então, quando esse pé entra no chão, que eu posso tirar o outro. E minha mãe é a treinadora da parte técnica. E por conta da dor, ela não estava gostando da técnica. Ai, poxa, estava tão bonita. Eu falei: mãe, eu acho que é a dor. E nesse treino, no meio do treino, ela falou: agora tá bom. Ficou boa, continua. Ali eu entendi que a dor estava indo embora e eu estava tendo meu movimento. E aí, quando eu vou para a Olimpíada, por isso que eu largo na frente ali à vontade, porque eu estou sem dor, sem dor nenhuma. E essa é a parte boa do testemunho. E quando vai chegando no final da prova, se você não estiver cumprindo essa regra, a prova são de 20 quilômetros. O percurso é de 1 quilômetro. Então a prova da marcha atlética não é igual a maratona. A maratona era um ponto da cidade até o outro, né? Vai passando pela cidade. A marcha atlética fica num circuito de 1 quilômetro, então são 20 voltas, para que os árbitros te avaliem. Ficam ali de 6 a 8 árbitros, 250 metros cada um, te olhando, te observando. E no quilômetro 17, faltavam 3 voltas, tem um quadro. Como é que eu sei que eu tomei falta? A gente não tem um número aqui de peito, quem já fez corrida de rua já recebeu, né? No quadro tem seu número, o meu número era o 15. Faltando 3 voltas, eu estou ali brigando já na liderança, eu, o equatoriano, o italiano, o espanhol. Está lá, número 15, 2 faltas. Você só pode tomar 2 faltas. Se você tomar 3, você vai para um pit line, né? Um curralzinho. Você tem que ficar lá por 2 minutos. Tchau, medalha, né? E tinha uma árbitra que era espanhola. E o equatoriano foi abrindo, faltando 2 voltas. Fica eu e o espanhol e o italiano disputando a medalha. E eles têm como me dar um aviso, sabe? Eles te dão uma placa de aviso, que não é falta, é só uma placa assim. Pode ser falta, pode não ser. E a espanhola já tinha me dado 2 plaquinhas. Aí eu falei: meu Deus, a espanhola. A gente fica com medo, né? A gente sabe que eles são profissionais, que eles estão ali, né? São qualificados. Mas você fica com medo. Estou com o espanhol disputando a medalha olímpica, a árbitra está me dando plaquinha, falando para eu segurar, falando que não está legal. Para ela me dar uma falta aqui, eu tomo a terceira, acabou a minha medalha olímpica. E naquela última volta eu fiquei... Bate um sino, sabe? Última volta. Os primeiros passos veio um temor assim. Eu falei: meu Deus, aquela espanhola me dá falta. Aí eu lembrei do final da frase da mulher lá no dia da igreja: eu te seguro, eu estou tirando a peça de tropeço e te seguro pela mão direita. E é legal porque
a prova, eu não sei se vocês viram, é no pé da Torre Eiffel. Lindo, na ponte do Rio Sena. Só que alguns pedaços eram de pedra. Aí eu até lembrei da pedra da ponte. Porque marchar nas pedras não é legal, né? Que as pedras lá do tempo da Roma Antiga. E aí eu lembro de fazer uma oração. Deus, se eu passar sozinho essa volta, eles vão me colocar no pit line. Eles vão me tirar dessa medalha. Mas naquele dia você falou que estaria segurando a minha mão direita. Segura a minha mão direita, por favor, porque eu tenho certeza que se você segurar na minha mão direita, parar vocês, eles não vão não. Eu lembro que tinha um amigo nosso do Rio de Janeiro que perguntou, Caio, você não ficou com medo naquela última volta não? Eu falei, eu fiquei. Mas, aí contei o testemunho para ele. Eu falei, Senhor, segura na minha mão direita, porque parar o Senhor eles não vão parar. E ano passado, eu fui medalha de bronze no Campeonato Mundial, com 2 faltas no quadro. Faltando 500 metros, o terceiro vem para cima de mim assim, eu não vou, né? Para não tomar falta. E aí eu termino a oração assim, Senhor, se você segurar pela minha mão direita, eu sei que parar o Senhor eles não vão. E quando eu passar por aquele pit line, e eu não tiver 3 faltas, hoje eu não vou deixar ser bronze não, hoje vai ser prata. E quando eu vou fazendo aquela volta, vem uma paz no meu coração, vou fazendo ela, vou fazendo. Eu fico chamando o espanhol, né? Vem. Porque o meu medo era o seguinte, o italiano, que é muito bom, é o campeão olímpico, chegasse no espanhol, o espanhol lá em Tóquio, na última Olimpíada, foi o 4º. O espanhol não ia deixar ser 4º. Eu e ele fomos 4º já um dia. Nem que tire a gente daqui, mas 4º a gente não vai ser de novo. Eu falei, se o italiano chegar nele, ele vai dar a vida, vai chegar em mim, vai ficar uma disputa. Talvez todos flutuem, que é essa expressão, que é tirar os 2 pés do chão. Eles dão uma falta para cada. Eu não podia tomar falta. Então essa era a minha estratégia, chamar o espanhol para que o italiano a gente quebrasse ele, né? E quando eu passo aquele pelo pit line, realmente Deus estava segurando na minha mão direita. E eu passo sem ter tomado nenhuma falta. E aí eu lembro de falar, agora eu sou prata. Essa hora na palestra, quando eu conto uma parte do final, eu gosto de mostrar a medalha. Eu vou aproveitar então, eu vou mostrar a medalha, né? Naquele momento, o Senhor nos honrou, né, com a oportunidade de ser medalhista olímpico. E o legal é que a ficha cai a primeira vez, quando eu gosto de ajoelhar e agradecer a Deus, né? Independente da colocação que eu chego. Aí quando eu ajoelho assim, vem aquela frase, eu sou medalhista olímpico. É a primeira vez que eu começo a me emocionar. Então, irmãos, diante dos nossos gigantes, nós temos que conhecer os nossos adversários. Mas da mesma maneira que todos viam Golias gigante, Davi via Deus ainda maior e muito maior. Essa pergunta que eu queria deixar para vocês, não precisa cutucar o irmão do lado aí. Qual foi a última vez que você desafiou os seus gigantes? Qual foi a última vez que você pegou aquele trauma antigo, aquela situação que você passou, ou que você está passando, e você encarou de frente? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você teve a coragem de olhar para o seu gigante e falar para ele que nosso Deus é muito maior? Minha mãe foi 8 vezes campeã brasileira. Nosso sonho era ir para os Jogos Olímpicos. Em 2012 nós vamos para a nossa primeira Olimpíada junto. E 2016, 2021, eu já estava pronto para viver sem ser medalhista olímpico. Mas Deus quis naquele dia que a nossa vitória chegasse. Mas a gente era pequenininho. Nossas primeiras provas, eu lembro da minha primeira prova adulto, eu fui desqualificado com 19 minutos de prova. 19, não dá nem 5 quilômetros. Meu pai chegou no árbitro assim, fingiu de desconhecido, falou, tiraram o menino ali? Foi. Ué, qual era o problema dele? Novinho demais para estar aí na frente. A gente era pequenininho assim. Quando a gente chegava no país, a primeira medalha internacional que a gente ganhou em La Corunha, o cara foi ler assim para chamar pro pódio, né? Não chama pro pódio? Eu fui bronze. Uma prova muito tradicional. Ele não sabia ler Caio Bonfim, porque ele não acreditava. Brasil? Brasil chegando aqui? E naqueles tempos que nós éramos muito pequenos, Deus sempre estava na frente com a gente. Eu lembro que uma vez a gente foi desqualificado com muita injustiça, com muita maldade. Eu e minha mãe sentamos no meio-fio, choramos muito. E a gente voltou para o hotel andando, num frio,
Passar frio na Suíça é bom, né, gente? Mas naquele dia foi duro. E a gente falou aquela frase, eu não sei nem se ela lembra. Saul foi muito importante na vida de Davi. Porque cada dia que ele perseguia, Davi crescia. E talvez Saul está perseguindo a gente hoje. Mas Deus está indo na frente da gente e nos capacitando. Então, irmãos, para fechar. Nós não somos Davi nessa história. Na verdade, a gente tem muito mais de Saul do que de Davi. Nós nos escondemos, mesmo sendo rei. Nós nos acovardamos. Esperamos que outros vão lá e resolvam os nossos problemas. Transfiram os nossos problemas. Mesmo que o rapaz seja pequenininho e tudo, você vai melhor ele do que eu. Mas não tem problema. Porque o Davi da nossa história é Jesus. Amém? É Ele que aparece quando nós menos esperamos. É Ele que vem com as ferramentas mais loucas que tem. Uma funda e uma pedra. E Ele derruba nossos gigantes. Então, irmãos, quando entrei naquele Stade de France, eu lembrei que os 2 gols do Zidane de cabeça, né, foi naquele estádio. E eu podendo estar ali, representando o meu país, diante das maiores potências da marcha atlética, o Equador já tinha 2 medalhas olímpicas antes da medalha do outro. A Espanha acho que tinha 4 medalhas antes da medalha do espanhol. E ali era a primeira do Brasil. Que Deus quis fazer daquele jeito. Diante dos gigantes, levantar aqueles que são pequenos. E eu queria deixar essa palavra para vocês. Não esqueçam. Não esqueçam do chamado de vocês. Não esqueçam da alimentação, do treino, dos comentários negativos e dos adversários. E que vocês possam seguir a vida de vocês, lembrando que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Amém? Obrigado, viu, Túlio, pela oportunidade. E peço para vocês 2 coisas. Quando você vê alguém marchando aí na rua, não seja o cara do comentário negativo, não. Seja do positivo. Incentive. Hoje eu não recebo mais xingamento na rua, viu, Túlio? Só na internet. Mudou de lugar. Então, se você vê algum comentário negativo, vai lá com muita classe e nos defenda. E o segundo, ore muito por a gente. Às vezes as nossas batalhas são mais espirituais do que físicas. E que Deus possa estar ali naquele caminho, nos levando para lugares que nós nem imaginamos. E a gente possa estar aí com a oração de vocês. O terceiro pedido eu não vou fazer não, que o terceiro era: ensine alguém da sua casa hoje a fazer a marcha atlética. Mas não precisa do terceiro. Se vocês estiverem orando, a gente já agradece, porque isso aqui é um projeto que Deus colocou nos nossos corações. Meu pai, que veio com essa loucura do atletismo desde a década de 80. Minha mãe vira atleta da década de 2000, 90. E eu caio de paraquedas na história deles para que Deus construísse e desse um chamado para a nossa vida. Amém? Então seja padrinho dessa causa, orando por nós. Amém?